Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Só fazendo aqueles ajustes finais aqui, mas acho que está tudo ok. Vamos lá, então, começar. Começo, em primeiro lugar, desejando aí a todos vocês uma, um ótimo início de semana. Espero que tenham tido um bom fim de semana. E eu quero começar primeiro dizendo que hoje, que está aí tudo ok. E quero começar então dizendo que hoje eu já coloquei lá no Moodle o PowerPoint. Não sei se alguém chegou a ver, mas já coloquei lá, tá? Obrigado, Helena, vi aqui agora. Então, bom que tá tudo ok aí. E vamos então começar, pessoal. E eu quero começar trazendo uma dúvida aí, né? Eu tinha dito na semana passada que ia explicar isso aqui para vocês. Então, vou começar por aqui, tirar alguns minutinhos aí para poder explicar essa parte sobre a questão aí da avaliação que vai ocorrer na próxima semana, na quarta-feira, se não estou em erro, né? Que é dia 28, isso mesmo, quarta-feira. Então, até tinha a Francisca ainda não entrou aqui, ela enviou e-mail, né, questionando, outras pessoas também enviaram e-mail fazendo questões sobre a avaliação. Então eu não tinha respondido ainda, porque, enfim, tinha planejado realmente para falar hoje, e já vou aqui então trazer para vocês. Como eu disse, o PowerPoint já está lá no Moodle, mas eu vou também, claro, explicar aqui para vocês o entendimento disso daqui, né? Então, essa avaliação, eu vou, como eu coloquei aqui, ela vai ser análoga àquilo que a gente tem feito até agora, tá? Ou seja, até agora a gente tem, como eu coloquei ali entre aspas, claro, feito leitura de código. O que eu entendo aqui por leitura, para deixar bem claro para todos? Leitura é aquilo que nós fizemos, por exemplo, na quinta-feira, de pegar o código e ir lendo, olha, aqui ele vai acontecendo isso, aqui ele vai acontecendo aquilo. Quando eu uso aqui aquele site do Python Tutor, por exemplo, ali eu estou fazendo uma leitura de código, tá? Então, qual vai ser a ideia? Já vou mostrar no próximo slide, mas em princípio aqui a leitura é você explicar o que está acontecendo, tá? Já vou comentar com mais detalhes sobre isso, tá? Inclusive um exemplo aí no próximo slide. A correção, aí não tem nem o que explicar muito além disso, né? Ou seja, a correção, eu vou apresentar um código para vocês, esse código vai conter um erro ou mais erros, e cabe então a vocês, vai caber a vocês fazer duas coisas. Primeiro, indicar, olha, por exemplo, na linha tal, tem tal erro. É esse o erro que está gerando tal resultado. Então, essa é uma primeira parte. Indicar qual é o erro, ou indicar onde está o erro, enfim. E a segunda parte é corrigir o erro, tá? Então, isso vai estar, quando eu falo ali correção de código, estou me referindo, na verdade, a essas duas atividades. Repito para deixar bem claro. Indicar qual é o erro, por exemplo, olha, aqui o código deveria estar fora do bloco while, mas ele está dentro, por exemplo. Tá? E aí, obviamente, apresentar a correção em termos de código. E o terceiro é efetivamente criação, quer dizer, aí vai um pouco em analogia aos exercícios, né, do tipo, olha, redija um código, cria um código que faça tal coisa. Tá? Então, eu vou colocar questões desses três tipos na avaliação. E isso aqui vai valer tanto para essa agora, da semana que vem, quanto para outra, lá em dezembro. Tá? Mesmo, vai ser a mesma estrutura. Então, aqui como um exemplo da questão da leitura. Ou seja, eu vou apresentar isso daqui, vou apresentar um código, e aí eu vou querer que vocês, então, expliquem o que ele está fazendo, com base no código aqui. Esse aqui é o nosso exercício, um dos exercícios que a gente fez na semana passada, semelhante ao que a gente fez na semana passada. Então, é você dizer, é quase, quando eu pedi esse tipo de pergunta, do tipo, leia o código e diga o que ele está fazendo, vamos colocar assim.
O que eu pretendo é que você, e vocês inclusive podem fazer isso se quiserem, que é fazer comentários, por exemplo. Imaginem que eu coloque esse código aqui lá na avaliação, então nada impede de que ao final da linha você coloque ali um comentário, ou de repente coloque um comentário no final, enfim, aí é como vocês acharem melhor. Mas o que eu vou querer é que vocês digam. E, obviamente, não é simplesmente dizer do tipo, olha, ele pede ali a categoria do produto e, dependendo da categoria do produto, ele indica o preço. Isso aí é óbvio. Mas eu quero que você indique por que ele está pulando de um para o outro, por exemplo, ou seja, qual é a lógica, qual é a estrutura disso daqui. E, obviamente, que esse é o tipo de, vai ser o tipo de questão que vai ser extremamente simples, né? Porque, basicamente, é isso que este aqui está fazendo. E aí é aquela história. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que na primeira linha eu resolvi converter o que a pessoa inseriu para inteiro, certo? E aí depois eu estou fazendo ali, se a categoria foi igual a 1, foi igual a 2, etc, etc, etc. Beleza. Vai funcionar? Vai funcionar sem problema nenhum. Está perfeito aqui. Mas o que é um ponto positivo numa resposta desse, se isso aqui fosse uma questão na avaliação, o que seria um plus? É você dizer assim, por exemplo, olha, era desnecessário converter ali para inteiro, porque a função input retorna string e bastava, em vez de colocar os números 1, 2, 3, 4, 5 em cada if, colocar entre aspas, porque ao fazer isso, eu estou ganhando velocidade no meu programa. Lógico, sempre lembrando, né? Que aqui estaríamos ganhando uma velocidade mínima por causa do que o programa faz. Ele converte um número de string para inteiro. Mas o ponto aqui não é a velocidade em si, se ele vai reduzir, se vai ser mais rápido 1, 2 ou 10 segundos. Ou, no caso, milionésimos de segundo. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso, e por isso que eu digo que é um plus, é porque se você coloca isso numa questão como essa, você está pensando como um programador, ou seja, eu estou buscando velocidade no meu programa. Tá? Então, essa, como eu digo, se você simplesmente diz o programa, claro que mais detalhado, mas o programa pede um número e conforme o número indica o preço, perfeito. É isso que o programa faz, beleza. Você está explicando a lógica dele, mas, como eu disse, seria algo a mais se você visse aquele detalhezinho ali e pensasse, opa, aqui eu não preciso converter para inteiro. Ali eu posso deixar sem conversão e depois simplesmente colocar ali se a categoria foi igual a 1, entre aspas, igual a 2, entre aspas, etc., porque, enfim, aí eu já ganho um mínimozinho ali. Então, esse é o tipo de exemplo de questão do tipo, entre aspas, leitura de código. É explicar o que o código que está sendo colocado ali está fazendo. Ok? Assim, o segundo tipo de questão é correção de código. E aí, eu sempre vou colocar a questão como está ali, no plural. Indique quais os erros, e não qual o erro, do código abaixo, e o que deve ser feito para que os erros sejam solucionados. O fato de eu colocar no plural não quer dizer que tenha 2, 3, 10. Pode ter só um. Então, eu estou colocando no plural, enfim, porque é um padrão, tá? Mas não necessariamente vai querer dizer que efetivamente tenha mais do que um erro. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode pensar em termos de alguns erros aqui, tá? Ou seja, eu poderia pensar em termos de erros. Em primeiro, e aqui, na verdade, tem dois, tá? Um erro é um erro de lógica. E qual é o erro de lógica que está aqui? É aquela questão do while. E aí você precisa olhar e pensar, bom, e por isso que aqui é uma leitura também, mas já é uma leitura buscando erros. Então você tem de ter aquele raciocínio e nada vai impedir, fazendo aqui um pequeno parêntese, nada vai impedir de, durante a prova, você pegar esse código, copiar e colar e usar o site para ver o que está acontecendo de errado, sem problema nenhum, tá ok? Não tem problema em relação a isso. Aquele site lá onde eu executo, como vocês sabem, tem um link lá no Moodle, tá? Então aqui é verificar, bom, o programa iniciou, o valor de pontos é 0, a questão é número 1. Enquanto a questão for menor ou igual a 3, eu vou pedir a resposta da questão. Aqui está um primeiro erro, que não é erro de lógica, não é erro de sintaxe, tá? Não é talvez nem mesmo erro de semântica, mas é um erro por quê? Porque resposta da questão qual? Eu não sei qual questão.
Quer dizer, eu, utilizador. Imaginem vocês executando esse programa no computador de vocês. Vai aparecer resposta da questão. Questão do quê? Qual questão? Questão 1, 2 ou 3? Então, aqui tem um erro, que é indicar o número da questão. Mas depois nós temos lá, se a questão for 1 e a resposta B, aumenta os pontos, a mesma coisa para o 2, a mesma coisa para o 3, e é ali no terceiro if que está o segundo erro. E aí sim um erro de lógica de programação. Por quê? Porque eu preciso aumentar o número da questão. Porque na primeira vez eu vou perguntar da questão 1, depois da questão 2, depois da questão 3, como fizemos aqui na semana passada. Só que a penúltima linha ali está dentro do if. E quando eu falo penúltima linha, é a linha que tem questão igual questão mais 1. Está dentro do if. Significa dizer que a variável questão só vai aumentar de valor se o número da questão for 3 e a resposta for D. Só que aqui nós temos um problema. Na primeira vez que eu executo esse programa, qual é o valor da questão? O valor é 1. E aí, se a pessoa, por exemplo, insere a letra B, ok, ele entra naquele if, porque questão é igual a 1, e a resposta é a letra B de bola, pontos, pontos mais 1. E vocês já sabem que ele não vai fazer os outros. Então, ele vai pegar e vai voltar lá para cima. Questão é menor ou igual a 3. Questão continua valendo 1, porque não houve o aumento, como eu expliquei na semana passada. Aí a pessoa insere agora. Então, agora a questão é 1, a pessoa insere a letra A, vamos imaginar. E ele não faz nada. Ele volta lá e continua pedindo. Ou seja, não vai sair desse while nunca. Por quê? Porque a questão não está ali aumentando em nenhum momento. Como o programa inicia dizendo que a questão vale 1, e aquele contador, que é a variável chamada questão, é um contador, como a gente viu semana passada. Ele nunca vai aumentar. Por quê? Porque para chegar a ser questão igual a 3 e resposta D, eu tenho de executar esse while pelo menos 2 vezes. Porque a questão vale 1, depois valeria 2, depois valeria 3. Mas eu só consigo fazer isso se aquela penúltima linha, em vez de estar alinhado com os pontos na linha superior, estivesse alinhado com um if. Então, aqui nós temos o segundo erro. Tá? Então, isso é um exemplo de correção de código. E aí é indicar isso. Indicar isso, esses dois erros. Olha, ali não está sendo mostrado para o utilizador o número da questão. Então, isso é um erro em termos de apresentação do programa. E segundo, a variável questão, que é um contador, não está exercendo seu papel dentro do programa. Por quê? Porque só vai aumentar se o if, se a questão fosse igual a 3. Porém, do jeito que está escrito, a questão nunca vai chegar a 3. Portanto, esse while vai ficar executando indefinidamente. E aí, claro, o que deve ser feito para que os erros sejam solucionados? Então, aí é você reescrever este código que já vai estar pronto, e se você sabe qual é o erro, você vai saber reescrever, é claro. Você vai saber que para a questão aumentar uma vez, para ser um contador, ele não pode estar alinhado em pontos, ele tem de estar alinhado no if. E lá em cima, você vai mexer ali naquele input, para quê? Para que ele mostre o número da questão para o utilizador, porque o utilizador saiba do que ele está falando, o que esse programa está fazendo. Tá? Então, eu não vou falar lá da questão da última, que é a criação de código, que aí, enfim, né, como eu mostrei no primeiro slide aqui, quer dizer, temos aí a criação de código, então criar código eu vou colocar lá uma situação qualquer e você vai criar o código daquilo dali. Mas eu queria chamar a atenção, então, explicar o que eu estou entendendo pela leitura de código, questões do tipo leitura de código e questões do tipo correção de código. Tá? São esses 3 tipos que vão aparecer. E aí, pessoal, aqui, enquanto eu estiver aqui explicando, se vocês tiverem dúvidas, tá? Vocês podem usar aí a ferramenta de levantar a mão aí no Zoom, tá? Ou se quiserem fazer perguntas aí, liguem o áudio de vocês, ativem o áudio, que eu estou com os participantes abertos. Só não comecem a falar, porque eu vejo aqui que vocês tiraram lá do mudo e aí eu consigo, enfim, eu passo a palavra para quem tiver dúvidas, tá? Mas fiquem à vontade. Então, em princípio, em termos de
questões, ou seja, como serão as questões, é isso. Tá? Agora, sobre a avaliação em si, eu vou colocar o PDF no Moodle. Né? Ou seja, eu vou disponibilizar lá no Moodle no horário que a aula começar. Claro que será uns minutinhos antes, 2, 3 minutinhos, tá? Mas vai ser na quarta que vem. Então, eu vou colocar o PDF lá no Moodle no horário da avaliação, tá? Coisa aí, como eu falei, de 2 minutos antes, vou disponibilizar e pronto. Então, vocês entrem no Moodle, acedam ao Moodle e façam download do PDF. Vai estar lá. A sala do Zoom, vou abrir normalmente. Então, vou estar aqui, deu 8h30, pá, inicio aqui o Zoom normalmente, vou estar aqui, vou ficar aqui, tá? Obviamente, para tirar eventuais dúvidas, não, é claro, dúvidas do tipo, né, qual é a resposta, é óbvio que não, mas eventualmente, só um minutinho, pessoal, que minha cachorrinha tá meio louca aqui, só um pouquinho. Pronto, já estou de volta. É só porque ela tem um bichinho aqui e começa a mordiscar ele e jogar de um lado para o outro e aí acaba fazendo um pouco de barulho. Então, peço desculpas aí a vocês. Mas, enfim, como eu estava dizendo, então, eu vou abrir aqui a sala do Moodle e, claro, eventualmente uma situação de interpretação, alguma coisa, né, ou entendimento, enfim, vou estar por aqui, tá? Vocês fiquem na sala, quem quiser ficar na sala, aqui do Zoom, tá? Quem não quiser, tudo bem. Aí é por conta de vocês, tá? Quem não quiser nem mesmo entrar aqui no dia, sem problemas. Isso aí fica super a critério de vocês. Todo mundo é grandinho e sabe o que faz ou deixa de fazer. Né? Então, vocês não têm nenhuma obrigatoriedade de entrarem aqui na sala, mas eu vou estar por aqui se tiver alguma situação aí que precise de ser explicada naquele momento. Obviamente, vai ser o horário da aula, então, 8h30 às 10 da noite, vou estar por aqui, normalmente, sem problemas, tá? Todas as questões vão ser respondidas dentro de um único arquivo. Então, eu vou pedir para vocês, inclusive aqueles que for o código para corrigir, por exemplo, eu já vou facilitar, eu vou disponibilizar no Moodle também já o arquivo. Então, vocês vão baixar o arquivo, tá? Eu vou colocar a prova em PDF e vou colocar também num arquivo .py, tá? Para vocês poderem abrir no Atom e editar diretamente no Atom, porque vocês vão enviar esse arquivo para mim, mas eu já falo sobre isso daqui a pouquinho. O ponto é, vocês coloquem todas as respostas neste único arquivo com a extensão PY. Tá? Então, vai estar lá, como eu coloquei ali, mais ou menos aí 5 a 8 questões. Tá? Talvez a gente até coloque um pouquinho mais, tá? Mas, enfim, em princípio, a ideia é fazer aí de 5 a 8 questões. E vocês, então, respondam, repito, enfatizo, neste único arquivo com extensão PY. E depois que vocês terminarem, vocês vão enviar para mim por e-mail. Então, enviem para os 2 e-mails que estão aí. É o e-mail da faculdade e é o meu e-mail pessoal, ok? Então, enviem necessariamente para os 2 e-mails, para evitar aquela coisa de envia para um, não chegou, foi lá para a caixa de spam, ou retornou por algum motivo, enfim. Então, enviem para esses 2 e-mails que estão aí. Como eu coloquei aqui, eu sugiro a vocês que antes de enviarem para mim, para aqueles 2 e-mails, comprimam em formato zip. Vocês têm visto que eu tenho colocado no Moodle todos os arquivos com código no formato zip. Então, eu comprimo, coloco ali, tá? E coloco lá no Moodle. Claro, tem vários. Vocês vão fazer isso com um único, tá? No semestre passado, eu recebi sem problema algum arquivos com a extensão .py. Mas pode ser que, de repente, o seu provedor de e-mail vai dar algum erro, porque arquivos .py, como você já sabe, como vocês já sabem, são arquivos que podem executar códigos. Portanto, tem alguns provedores de internet que não permitem o envio desse tipo de arquivo como anexo de e-mail.
porque pode ter um vírus ali, pode ter um código malicioso. Tá? Então, tem empresas que oferecem serviço de e-mail que bloqueiam esse tipo de arquivo, justamente para evitar que seja um código malicioso e alguém, então, ao enviar aquele arquivo, faça alguma coisa. Tá? Então, qual é a minha sugestão? Comprimam em formato zip e envie os dois. Envia o zip, e se não tem problema, se vocês quiserem enviar em 2 e-mails diferentes, tudo bem, não tem problema. Vai aqui encher o meu e-mail, mas sem problema nenhum, tá? Então, se quiser enviar de repente olha, o ponto .py e depois, olha aqui o ponto .zip, óbvio, o mesmo arquivo, sem problema. Outra coisa, e deixa eu só passar para o próximo aqui, tá? E aí eu volto ao que eu ia falar, porque eu não coloquei, o que eu vou dizer agora, não coloquei nos slides, mas vou deixar aqui gravado. De toda sorte, o arquivo deve ser enviado para os e-mails indicados no slide anterior até 23 horas. Ou seja, eu vou abrir aqui o Zoom às 8h30 e vou ficar aqui até às 10. Mas vocês poderão me enviar até 11 da noite. Eu não vou ficar aqui no Zoom até 11 horas da noite. Tá? Então, vocês têm 1 hora a mais, vou dar 1 hora a mais, enfim, para que vocês façam bem feito, para que vocês façam com tranquilidade. Não imagino, pelo menos eu já montei um pouco da avaliação, não montei ela inteira, mas os que eu montei até agora, não montei nada que precise de 3 dias para resolver, né? Exagerando um pouco, é claro. Então, eu vou partir do princípio de que vocês vão conseguir fazer tudo até as 10 horas, mas, enfim, estou aí colocando 1 hora a mais, tá? Para que, eventualmente, se teve algum problema, sei lá, tá chovendo e parou de funcionar a internet, enfim, tá? Para que eventuais problemas vocês possam resolver. E aí vem o detalhe que eu não coloquei no PowerPoint, não coloquei nos slides, mas quero deixar claro aqui. Imagine que vocês enviam esse documento para mim, que é a avaliação, 10h30. Beleza. E aí vocês perceberam que, opa, tem um erro, nós enviamos um arquivo errado. Tá? Então, vocês querem corrigir aquilo. Não tem problema. Tá? Se quiser enviar de novo, do tipo, já enviou às 10h30, né? Mas o horário é até 11 horas. Aí enviou, depois que enviou, foi reler e percebeu, nossa, cometemos aqui um erro. Quer corrigir e enviar de novo? Sem problema nenhum. Eu vou considerar o último e-mail recebido nessas situações. Tá? Então, se tiver arquivos iguais de pessoas, né, ou de grupos que enviaram repetidamente, eu sempre vou considerar a última versão. Tá? Agora, como está aqui, não vou aceitar depois. Eu já estou dando 1 hora a mais de prazo para vocês, justamente para esse tipo de situação, para esse tipo de imprevisto, para que vocês vejam, olha, está tudo certinho, conferiu tudo bonitinho, está tudo perfeito, beleza. Então, chegou no meu e-mail 11h01, eu simplesmente vou apagar, não vou nem abrir, não vou nem ler e pronto, tá? Então, e se aquela for a única versão de vocês, aí como está ali, o grupo vai receber a nota 0, porque é como se não tivesse enviado o documento para mim, não tivesse entregue a avaliação para mim, tá? Coloquei ali, deu problema, é a vida, tá? Ou seja, vocês têm a possibilidade de fazer de maneira individual, de fazer em duplas ou de fazer em grupos de 3 pessoas. Tá? Então, se no dia, deu problema na internet, bom, corram atrás, se virem, se estão fazendo em grupo, alguém vai ter de enviar. Tá? Um dos membros do grupo, ou 2, se for o caso de fazer em grupos de 3 pessoas, vai ser o responsável. Isso é com vocês. Como vocês vão administrar isso, como vocês vão gerir o tempo, isso é com vocês. Tá? O ponto é, não adianta também depois dizer, professor, deu problema no meu computador desligou, acabou a bateria no momento que eu estava clicando lá para enviar o arquivo. Bom, que pena. Significa dizer que você não prestou atenção na bateria do seu dispositivo, então você não merece nota, porque nenhum programador que se preze vai deixar de olhar para a bateria do seu computador. Tá? Então, fiquem de olho nisso. Tá? Como eu falei, de 8h30 às 11h, beleza, enviem o arquivo na hora que quiserem. Deu 11h01, nem vou abrir depois. E eu não vou olhar no mesmo dia. Eu até coloquei no próximo slide. Eu vou enviar um e-mail dizendo, olha, recebi,
ok? Mas eu só vou fazer isso no dia seguinte, porque eu não vou esperar até 11 horas, enfim, né? Vocês enviam, tá? E eu vou configurar, vou definir lá no e-mail da faculdade, no dia, tá? No dia da avaliação, eu vou colocar aquelas respostas automáticas no e-mail da faculdade. Então, vou fazer um teste antes, claro. Então, imagino que vá funcionar e que ele vai responder para vocês, né? Então, enfim, se alguém me enviar um e-mail nesse dia, nesse horário, vai receber uma resposta sobre a avaliação, mas enfim. Então, aquilo ali já é uma espécie de comprovativo, né, de que deu tudo certo. Mas eu vou confirmar no dia seguinte, tá? Vou enviar, falar, ó, recebi, tá aqui. Claramente, né, pessoal, eu não vou dar a resposta da avaliação na quinta-feira. Nós temos aula na quinta, né, de noite. Então, na quinta-feira eu vou começar um conteúdo novo, vou tentar corrigir para já apresentar as respostas quer dizer, não apresentar a resposta, sim, claro, mas eu digo apresentar nota, tá? Não sei se na quinta-feira, aliás, eu não vou conseguir. Na quinta-feira, no dia 29, eu não vou conseguir, tá? Já até digo com antecedência, porque na quinta-feira, dia 29, eu vou precisar ir a Coimbra para tirar o meu passaporte. Então, eu não vou conseguir corrigir, eu vou de manhã acordar, vou olhar, responder a todo mundo que me enviou, e, enfim, depois à noite a gente tem aula, e aí eu explico a avaliação, claro, mas em termos de nota mesmo, vai ficar só para segunda-feira, ou talvez até na outra quarta-feira, né? Depois da avaliação. Tá? Então, só para retomar aqui e voltar aqui, comprima no formato zip. Se quiser enviar, envia um em seguida do outro, tá? Envia o ponto .py, depois envia o zip. Ou se quiser enviar os dois arquivos no mesmo e-mail, tá? Não tem problema também. Isso é com vocês, como vocês acharem. Se vocês precisarem enviar mais de uma vez, coloquem no e-mail, olha, ignore a versão anterior, a versão que vale é essa, para facilitar para mim. Tá? Se por um lado eu estou aí auxiliando vocês de certa forma, deixando vocês enviarem depois do horário, né? Até as 23 horas, e ainda poder enviar quantas versões vocês quiserem, então deixem explícito lá no corpo do e-mail, escrevam e digam, professor, essa aqui é a versão que vale, tá? Essa é a versão que é para corrigir. Coloca alguma coisa assim para eu saber na hora que eu olhar o e-mail de vocês. Então, vou confirmar o e-mail no dia seguinte, tá? E aqui, a autoria da avaliação. Quem está fazendo? Coloque no próprio arquivo. Tá? Então, vocês vão me mandar lá o ponto .py e aí coloca lá em cima, tá? Como comentário. Vocês sabem como fazer isso. Né? Coloca lá o jogo da velha, o hashtag, e depois coloca lá a indicação de quem é o autor daquela avaliação, quem respondeu. E como autoria, coloquem só o número de aluno de vocês. Tá? Não precisa colocar nome nem nada. Então, como eu coloquei aqui, a autoria deve ser indicada exclusivamente com base no número de aluno, na forma de comentário, logo as primeiras linhas. Então, lá em cima, coloquem lá, né, o código do aluno, o número de aluno. Tá? Seja está fazendo individual, óbvio, vai colocar só o seu. Está fazendo em dupla, dos dois, está fazendo em grupos de 3, óbvio, os 3 números de aluno lá em cima, pula uma linha e depois começa a resposta das questões. E aqui, também acho que já tinha falado isso lá no primeiro dia, mas sempre reforçando, quer dizer, quem estiver fazendo em dupla ou estiver fazendo em grupos de 3 pessoas, por óbvio, né, a nota final é atribuída ao grupo como um todo. Tá? Então, não adianta depois dizer, mas foi fulano que fez aqui e fez errado. Bom, que pena, se você fazia parte do grupo e deixou ele fazer errado, resolve com ele. Né? Então, a nota que for vai ser, obviamente, a nota para todos os membros do grupo. E aqui tem alguns detalhes, tá? Os grupos não podem ser alterados, então também eu acho que isso é muito claro para vocês, né? Você não vai começar a fazer um grupo agora e depois lá no fim do semestre mudar de grupo, tá? Pode haver situações excepcionais, situações pontuais em que aí a gente altere os grupos por algum motivo de, por exemplo, sei lá, alguém desistiu da disciplina, tá? E aí você não quer fazer sozinho, você quer entrar num grupo que tem 2 pessoas, por exemplo.
tá? Mas isso é uma situação excepcional, é algo caso a caso e que a gente vai ver se acontecer. Em princípio, se você decidir fazer essa avaliação da semana que vem sozinho, a segunda você vai fazer sozinho também. Se decidir fazer em dupla, vai manter a dupla, tá? E fazer com a mesma pessoa lá no final. Se decidir fazer com grupos de 3 pessoas, o trio vai ser o mesmo lá no final. Também sem aquela possibilidade de, por exemplo, faz um grupo agora, 3 pessoas, aí chega lá na avaliação e tiram 5. Né? Aí fica um apontando o dedo para o outro, dizendo, foi ele que errou, foi ela que fez errado, eu tirei 5 por causa do outro, e aí chega lá no final, não, quero fazer sozinho. Não, tá? Então, o grupo que começar agora permanece aí até o final. Outra coisa importantíssima, tá? Não é o caso aqui, a gente fez aquela, não é muito o caso, a gente fez aquele nivelamento, digamos assim. Não sei se vocês estão lembrados daquele questionário que eu passei lá no início, que era justamente para saber como que vocês estavam. Mas, de toda sorte, eu sei que tem uma ou outra pessoa aí que sabe mais do que os outros, tá? E, eventualmente, claro, pelo menos eu espero, que vocês estejam aí estudando e vendo outras fontes de estudo e aprofundando os seus conhecimentos, o que é excelente, tá? Agora, eu vou pedir para vocês, como está aí destacado, para que vocês utilizem só aquilo que nós vimos até agora no curso, tá? Eu já falei para vocês em mais de uma aula que existem alguns exercícios que nós fizemos aqui que podem ser solucionados de maneira mais simples, que podem ser solucionados de maneira diferente. E quando eu digo diferente, não é mudando de if e if para if e elif. Não é isso. Tá? Quando eu digo de maneira diferente, é utilizando alguma função do Python, própria do Python, ou utilizando alguma outra estrutura. Por exemplo, aquele lá do palíndromo que a gente fez na semana passada, ele pode ser resolvido de outra forma usando listas, por exemplo. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Se vocês perceberem que, poxa, dá para fazer de outra maneira, que talvez até seja melhor, ótimo. Tá? Mas fixem, mantenham-se no conteúdo que foi passado. Eu peço isso porque não é, de maneira alguma, para desestimular ninguém a avançar, a ir além daquilo que eu estou falando aqui em sala de aula. Não é para isso. Mas é por uma questão de justiça, de igualdade. Eu não, como é que eu vou avaliar 2 grupos diferentes que fazem a mesma coisa, por exemplo, que chegam ao mesmo resultado, mas um grupo utilizou lá 50 linhas, por exemplo, utilizando, vamos imaginar, como estava aqui até naquele primeiro, nesse primeiro aqui, um grupo faz isso aqui, else if, else parar, e o programa funciona, e tem um outro que, de repente, faz isso aqui em metade das linhas usando uma função do Python. Não seria o caso, mas vamos imaginar isso. Tá? Quer dizer, como que eu vou avaliar esses 2 grupos, se eles estão utilizando conteúdos diferentes e se tem um grupo que já está utilizando algo que eu não expliquei em sala e que, como eu não expliquei, o outro grupo não sabe. Tá? Então, quer dizer, aqui eu tenho uma diferença que é complicado de se avaliar. Porque é claro que o grupo que correu atrás e que foi ver como fazer aquilo de uma melhor maneira e até avançou no conteúdo, ótimo, isso é muito positivo, isso é excelente e eu quero estimular isso em termos das aulas, mas em termos de avaliação, como é que eu vou avaliar de maneira igualitária os dois? Se os dois estão usando técnicas distintas. É a mesma coisa eu pedir para vocês se dividirem em grupos e falar assim, cavem um buraco. Aí um grupo pega uma pá para cavar um buraco e o outro usa um trator para cavar um buraco. Qual dos dois vai ser mais rápido? Tá? Qual dos dois talvez seja mais profundo aquele buraco? E aí, por causa disso, é melhor do que o outro? Tá? Então, é nesse sentido que eu peço para que vocês tentem ficar aqui no conteúdo que a gente deu em sala de aula. Tá? Se vocês quiserem, por exemplo, melhorar, ok. Melhorar, quando eu digo, é, por exemplo, responder como foi colocado aqui em sala de aula, mais ou menos, não quer dizer que tem que ser sempre igual, é claro, por isso que eu coloquei ali,
no terceiro tópico aí, o primeiro em itálico, que a criação do código para a solução do problema pode ser realizada de maneiras distintas, mas dentro ali daquele padrão, tá? Então, e depois, se vocês quiserem colocar, olha, é assim, mas poderia ser de outra forma, ótimo, maravilha. Tá? Aí, beleza, aí eu entendo. Agora, se simplesmente utilizar algo que não foi passado aqui, aí isso fica complicado para mim, para eu poder avaliar depois. Então, peço para que vocês sigam aí essa estrutura. E repito, tá? Não quero que entendam, porque não é um desestímulo a vocês irem além, tá? É só nesse dia que eu vou pedir para vocês ficarem aí limitados a isso, digamos assim, tá? Não, não tem, tá? Vou falar sobre isso também, tá, o Helena? Inclusive, até já digo isso agora. Quer dizer, vocês vão fazer, obviamente, essa avaliação online. Vocês podem utilizar, como a Helena colocou ali, que está utilizando aí do Felipe Galvão, né, que eu tinha sugerido. Então, vocês podem utilizar o material que quiserem, tá? Não tem problema. Como é que eu vou daqui da minha casa controlar o que vocês estão pesquisando ou não estão pesquisando? Então, não tem problema nenhum, tá? A apostila do Felipe, ele tem algumas coisinhas que são um pouco diferentes, mas ele segue mais ou menos isso daqui, para ficar nesse exemplo. Então, não tem problema nenhum, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Sobre a questão do código em si, quer dizer, aqueles que eu já falei dos 3 tipos de pergunta, então aquele terceiro tipo, que é o tipo criação de código, obviamente que eu vou pegar o seu arquivo e vou colocar na minha linha de comando. Do mesmo jeito que eu uso aqui na aula, que eu coloco lá Python 3 e o nome do programa, eu vou fazer isso com o seu código, tá? Portanto, o que eu sugiro? Que o código seja digitado no Atom e que vocês testem antes de me enviar, né? Obviamente, quer dizer, vai estar funcionando no computador de vocês, vai funcionar no meu. Isso aí eu já falei lá na segunda aula. O Python é executado do mesmo jeito em qualquer computador. Então, façam isso, mas criem no Atom de preferência, ou lá no Visual Code que eu sugeri, né, na aula passada, no Visual Code. Ou o que eu quero dizer é não cometerem aquele erro que eu já falei aqui em outras oportunidades de, não, eu vou usar aqui digitar no Word, né? Ou seja, isso aí sem condições alguma, tá? Então, sugiro, até porque como vocês vão me enviar um único arquivo, que já vai ser do Python, tá? Depois, claro, aí vai ser comigo, porque óbvio vai ter questões em que vocês vão escrever, né? Como eu falei, aquele de leitura, por exemplo, ou mesmo a outra de correção, mas vocês vão ter de dizer, olha, aqui tem um erro tal, tá? Então, eu vou transformar aqui em comentário. Isso vocês não se preocupem. O que vocês têm de se preocupar é que aquelas questões que forem de código, elas sejam executadas perfeitamente. Óbvio também, vocês vão colocar tudo em um único arquivo. Significa dizer o quê? Significa que quando chegar para mim, eu vou separar em arquivos diferentes para executar um de cada vez. Tá? Então, tenham atenção a isso, no sentido de enviar aqui, tá? E usem, então, o Atom de preferência, tá? Para enviar. E, por fim, pessoal, o único comentário final, e que está vinculado ao que eu falei agora há pouco. Vocês têm, obviamente, total liberdade de utilizar qualquer fonte de pesquisa, desde que tenha relação aqui com mais ou menos com essa estrutura, sem problema. Tá? Agora, se por acaso, tá, houver aí como está no último ponto, né? Se ficar comprovado isso, ou seja, de que a resposta veio de algum site exatamente ali, aí, meus amigos, eu sinto muito, mas obviamente que o objetivo aqui não é fazer com que vocês copiem, o objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam, né? Tá? Então, nesse caso aí, se houver efetivamente uma cópia, tá? Literal, até porque eu vou montar algumas coisas, quer dizer, algumas coisas não, eu vou montar os programas, eu sempre monto da minha cabeça, tá? Então, se houver uma cópia de algum lugar, enfim, aí tem essa sanção que está aí, tá? Diogo colocou ali, prefere coloquemos logo com o jogo da velha ali as respostas por escrito ficar como comentário? Pode ser,
tá? Se vocês quiserem, enfim, se tiverem tempo, sem problemas, já facilita para mim, claro. Tá? Mas se não, não se preocupem. Se quiserem também, vocês sabem como fazer comentários em mais de uma linha. Nada impede de vocês, naquelas perguntas que sejam perguntas em que vocês têm de escrever, coloca lá as 3 aspas no início, escreve, e 3 aspas no final. Aquilo é um comentário, para mais de uma linha. Tá? Então também não tem problema nenhum. Pessoal, perguntas? Tá? Sobre avaliação em princípio, é isso que eu tenho aqui a dizer. Não sei se vocês têm aí alguma dúvida, alguma questão que ficou ainda, que não foi, que eu não falei e que vocês têm dúvidas, ou alguma coisa que não ficou claro. Enfim, se tiverem alguma pergunta aí, falem, tá? Não tem problema, falem agora. Ou, claro, pode falar na quarta, pode falar na quinta, pode falar na segunda que vem, sem dúvida alguma, tá? Mas se tiverem aí dúvidas, enfim, o que for, fiquem à vontade para perguntar, para ficar tudo claro, porque é aquela coisa, né? Nós estamos fazendo aqui uma avaliação de programação de maneira online, né? Então, é um pouco diferente e tem de estar tudo claro, lógico, e eu parto do princípio aqui, vocês sabem disso muito bem, um dos principais princípios do direito é a boa-fé. Então, eu parto do princípio de que vocês estão agindo de boa-fé, né? E, enfim, por isso que vocês têm toda aí essa liberdade. Como vocês vão se organizar nos grupos também, como eu disse lá na primeira aula, organizem-se como vocês acharem que devem, só não se esqueçam daquele critério que eu coloquei, né? Ou seja, não tem como trocar o grupo depois. Se chegar lá na outra semana, né, depois da avaliação, tirei 0, vou trocar de grupo. Não. Mas foi o fulano. É a vida, tá? Então, é só deixar isso bem claro, né? E aí vocês vão se organizar, como que vocês vão fazer, se vocês vão aí usar, sei lá, enfim, como que vocês vão falar entre vocês durante a avaliação, isso é por conta. A sala, como eu disse lá no slide anterior, aqui o Zoom, que eu coloquei aqui, eu acho, nesse daqui, isso, no segundo ponto. Aqui, a sala do Zoom, claro, eu vou estar aqui, mas a sala do Zoom não vai ser utilizada, obviamente, para vocês poderem trocar ideias sobre avaliação. Tá? Ou seja, vocês vão trocar ideias sobre avaliação entre vocês, sei lá, por SMS, ou vão, se alguém tiver o Zoom e que quiserem criar uma reunião só com vocês, enfim, né? No caso de duplas ou de grupos, ou usar outro programa para fazer reuniões online, isso aí é com vocês, tá? Enfim, se vão ficar trocando e-mails uns com os outros durante a avaliação, decidam isso, tá? Aqui a sala do Zoom vai estar aberta para que, eventualmente, olha, aqui na questão 2, não entendi o que você quer, tá? Aí eu vou lá e coloco aqui, tá? Então, essa é a ideia, por isso que eu falei. Entra aqui, inclusive, na quarta que vem, na quarta da semana que vem, entra aqui no Zoom quem quiser, tá? Não é obrigatório estar aqui presente. Se pegou a prova, né, que eu vou disponibilizar ali um pouquinho antes, pegou a prova, não tem dúvida nenhuma, pegou a avaliação, não tem dúvida nenhuma, beleza, não precisa aparecer aqui no Zoom, fica a critério de vocês, vocês estarão completamente aí livres para agirem como vocês acharem que é melhor para vocês, tá ok? Bom, pessoal, dito isso tudo, tá? E eu tomei aqui até um pouquinho mais de tempo, porque eu queria deixar esses detalhes bem claros, justamente, né? Porque nós temos aqui, nós temos aí o negócio do online. Então, vamos continuar, mas eu vi que a Sara abriu o microfone. Quer fazer pergunta, Sara? Sim, professor, boa noite. Boa noite. Eu peço desculpa de estar a interromper, mas eu queria saber se era possível o professor disponibilizar o teste do ano passado, ou os testes, com um arquivo, como exemplo daquilo que nós temos que lhe enviar. Tá. Não, mas no ano passado foi diferente, porque no ano passado foi presencial. Então, sim, mas o exemplo do teste... Sim. Sim, sem problemas, sem problemas. Coloco sim, tá? Eu vou colocar lá no Moodle, vou tentar colocar hoje, quer dizer, é porque aí eu teria de, enfim, dar uma olhadinha e tudo mais, mas posso colocar hoje ou no máximo amanhã eu coloco, tá? E aliás, eu até peço, tá? Não tem problema, peço, Sara, já que você que trouxe essa sugestão, que é muito bem-vinda, eu peço para você o seguinte, um favor. Manda um e-mail para mim. Opa, aqui é a aula já.
tá? Deixa eu voltar aqui para o slide do e-mail. Para um desses dois, não precisa mandar para os dois, mas manda um e-mail para mim, de preferência ali para o da faculdade, só para me lembrar disso. Porque caso eu esqueça aqui amanhã, porque amanhã de manhã, terça-feira, eu já falei para vocês, terça-feira é o dia mais pesado para mim da semana, o dia mais puxado lá na L'Oréal. Então, para que vocês tenham uma ideia, amanhã eu vou ter 7 reuniões durante o dia. Tá? Então, se por acaso eu esquecer, aqui eu não tenho papel nem caneta agora durante a aula para fazer essa nota aqui, mas se por acaso eu esquecer, peço para você então me enviar o e-mail só dizendo isso, professor, ó, só para lembrar, para colocar lá no Moodle os testes do ano passado, sem problema nenhum que eu coloco lá, tá bom? Peço esse favor. Obrigada. É só porque é mais fácil de nós fazermos, se pudermos visualizar antes, já temos mais noção. Claro, sem problemas, tranquilo, sem problema nenhum. Excelente sugestão. Eu que agradeço. Eu que agradeço, porque eu nem tinha pensado nisso, é uma ótima sugestão. Bom, dito isso tudo, então, vamos lá. Vamos começar, se não tiver perguntas, mas se tiver também, depois vocês podem fazer. A gente parou na semana passada, na aula da semana passada, paramos lá no break. E eu vou voltar a ele aqui hoje, tá? Não se preocupem, vou voltar a ele daqui a pouquinho. Mas o que eu quero que vocês se lembrem aqui? Eu quero que vocês se lembrem, espero que vocês se lembrem de que o break, a gente sai do bloco while e vai para a próxima linha do código, fora do bloco, é claro. E o continue? O continue, ele para a execução, só que em vez dele sair do bloco e ir para a próxima linha do código, que está fora do bloco, ele volta para o início do while. Então, essa vai ser a diferença, e aqui eu já avanço os dois, tá? Como eu pus aqui, para comparar, essa vai ser a diferença entre utilizar o break, que está ali no terceiro tópico, ou utilizar o continue. Repito, e para deixar claro, os dois vão ser utilizados dentro de um bloco while. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês gravem. Tá? Os dois sempre são... Ou do for, eu já falei para vocês, do for, como outra estrutura. Aliás, esqueci, antes da gente continuar, até falei do for. Deixa eu só terminar isso aqui e volto para uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês ainda sobre avaliação. Mas só para colocar isso aqui, porque eu falei for agora, lembrei, estava esquecendo. Então, só para finalizar esse raciocínio. Ambos vão estar dentro do bloco while. Ambos são usados para interromper o bloco while. Só que o break interrompe e sai do while, vai para a próxima linha do código, e o continue interrompe e volta para o início do while. Tá? Essa vai ser, então, a distinção. Diogo colocou, se não tivéssemos o continue quando o código acabasse, o Python não iria redirecionar diretamente para a primeira linha do while. Mas aí é que está. Por exemplo, Diogo, imagine que tenha alguma coisa que você queira que ele faça. Depois, lembre-se daquele exemplo que eu falei que a gente poderia criar controles para, por exemplo, eu coloco a mensagem, digite um número, aí a pessoa vai lá e digita uma letra. Então, eu vou... E imagine que seja aquele programinha para a gente somar quantos números, né? Não quantos números, mas somar, fazer a soma dos números que a pessoa inseriu. Então, nesse caso, eu vou estar dentro de um while, e eu vou estar executando, até que a pessoa, por exemplo, saia daquilo. Então, eu não sei se você está lembrado, que eu até coloquei isso na aula passada. Como é que eu saio desse while? Eu posso colocar na mensagem, digite 0 para sair. E aí, se a pessoa digitou 0, aí eu faço aquele if, né? If o número foi igual a 0, break. Ele sai e sai do while, vai lá para o final, digamos assim, né? Vai para a próxima linha depois. Agora, imagine que eu quero criar um outro controle, e o controle é o seguinte, eu quero que a pessoa só insira números, porque, de repente, é aquilo que eu já falei, ela pode ser uma pessoa com um espírito de porco e ela pode começar a digitar letras. E aí, o que eu faço? Aí eu posso colocar no programa um outro if, dizendo assim, se a pessoa digitou uma letra, aí eu, por exemplo, mostro uma mensagem dizendo assim, por favor, insire apenas números. E aí eu uso continue.
Por quê? Porque ao invés dele sair do while, ele volta lá para cima. E quando ele volta para o while, ele pede o número de novo para a pessoa inserir, ou pede para a pessoa inserir um outro número, digamos assim. Tá? Então, essa que vai ser a distinção aqui. Porque se eu não tenho isso, se eu não tenho esse controle, o que acontece? Ele poderia ir até o final, e imagine que depois eu queira fazer outras atividades, eu queira executar outros comandos dentro do while ainda. Tá? Quer dizer, imagine nessa situação em que eu só tenho lá if número igual a 0, break, beleza. E aí depois a linha, o código continua. Porque aí a gente teria aquele soma igual soma mais número, certo? Que seria a linha dentro do while, mas depois desse break. E aí ele executaria isso, que a pessoa digitou lá um número qualquer, somou, aí ele volta lá para cima. Então, se a pessoa insere um número, se insere uma letra, por exemplo, aí o código vai ver if número igual a 0. O número igual a 0? Não, porque uma letra não é 0. Então, ele não executa o if. Aí ele vai para o somatório. Só que como é que ele soma número com letra? Aí ele vai dar erro. Então, para evitar, por exemplo, o erro, eu já faço o quê? Eu já coloco esse continue, que ele para a execução ali, ele não faz o restante dentro do while, e aí eu volto lá para cima. E quando a gente está falando aqui, nesse exemplo só do somatório, isso é muito simples, digamos assim. Mas quando a gente for fazer outros códigos mais para frente, em que você tem de fazer testes e mais testes dentro do while, você tem várias linhas de código, o contínuo é extremamente útil, porque ele vai parar ali e ele volta lá para cima, em vez dele continuar executando, porque de repente tem algo que vai executar que você não quer que execute porque a pessoa inseriu alguma coisa que não tenha nada a ver, tá? Eu vou voltar a esse exemplo, claro, vai estar no nosso próximo slide já. Mas antes, como eu falei, eu tinha esquecido um detalhe da avaliação, que é isso aqui, é o plano de ensino. Tá, vocês? Deixa eu aumentar aqui, que é aquele que eu mostrei, e o que eu queria só comentar aqui muito rapidamente, já vou aqui até a página. Eu coloquei aqui esse colorido em amarelo, é o que nós já vimos, tá? Até o dia de hoje. Então, até o dia de hoje, nós já vimos todos esses itens que estão aí em amarelo. Estamos terminando aí o while, e vocês não sei se perceberam, mas eu inverti o try e o except, nós vamos ver hoje, daqui a pouco, tá? Essa estrutura de repetição que está em azul, que é o for, como eu tinha dito para vocês, eu optei por deixar mais para frente, tá? Então, quando a gente chegar aqui e falar de listas, nós vamos falar sobre o for, tá? Então, porque é bem utilizado para lista, por isso que eu optei por trocar aqui um pouquinho a ordem. O que está aqui em verde é o que eu tenho planejado para que a gente veja agora, quarta, quinta e na segunda-feira. Ou seja, a gente vai trabalhar com funções, tá? Variáveis globais, a criação de novas funções, os parâmetros e argumentos. E o que está ali no roxo, né, que é a funções lambda, se der tempo, tá, a gente fala sobre isso. Eu digo se der tempo para a avaliação. Se não der tempo para a avaliação, a gente deixa para depois. Mas eu coloquei só isso aqui para que vocês saibam aí o que a gente vai ter, então, na avaliação, tá? Em termos de conteúdo, que basicamente é o que a gente viu até hoje. Ou que, na verdade, o que nós veremos até segunda da semana que vem, tá? Então, excluído, com certeza, for, tá? Loop for não vai estar presente. E funções lambda, aí vai depender se a gente vai conseguir finalizar tudo bonitinho até lá, ou se a gente vai precisar deixar para depois. Tá? Só queria aqui reforçar isso daqui, para que vocês soubessem exatamente o que vai estar lá na avaliação. Então, era só esse detalhezinho que eu tinha esquecido de falar antes, tá? Mas voltemos aqui para o nosso contínuo e para o nosso while. Quer dizer, eu vou aqui para o terminal e deixe-me só ver aqui. Aqui eu acho que deixa eu ver se é o 16, é porque eu não queria que ele aparecesse, mas acho que sim. O 16 a gente viu na aula passada, eu acho, né? Deixa eu só reexecutar aqui, só para lembrar, mas eu acho que o 16 a gente já viu na semana passada. Opa, não, aqui. Mas vamos lá.
digite, exatamente, que era 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu coloco o 0 e ele apresenta, tá? Então, beleza, eu tenho o 16. Agora eu tenho o 16-1, tá? Aqui, vejam o que eu coloquei ali. Digite qualquer coisa ou fim para terminar. Então, eu vou colocar aqui qualquer coisa. E ele mostra. Aí eu digito aqui meu nome. Ele mostra. Eu digito aqui um número. Ele mostra. Eu digito um número, um monte de letra e símbolos e etc. E ele mostra. Então, aqui eu estou dentro de um loop while o tempo todo. Tá? Acho que vocês já perceberam. Eu tenho um while true. Eu tenho um input que mostra a mensagem. E eu tenho também na mensagem a indicação de o que termina meu programa, que é o fim. Aí ele terminou. Então, isso aqui, para quem já pegou lá no Moodle o código, é esse código aqui. Quer dizer, esse código eu tenho ali e inicia bem assim. Depois eu tenho ali no Atom, então não tem problema nenhum. Tá? Vou passar isso para vocês, como vocês já sabem. Então, eu tenho ali ó, a linha, digite qualquer coisa ou fim. Percebam ali no meio da mensagem que eu coloquei a barra invertida antes das aspas. Por que eu coloquei a barra invertida antes das aspas? Para eu mostrar aqui na tela as aspas. Porque imaginem que eu não tivesse essa barra invertida aqui. O que o Python ia achar? Ele ia achar que isso era uma string, que a string começou aqui na letra D do digite e terminou no espaço antes dessas aspas duplas. Tá? Então, se eu quiser mostrar aspas na tela, eu tenho de colocar a barra invertida no meio da frase do jeitinho que vocês estão vendo aí. Tá? E aí eu já faço o teste. Tá? Logo no início, eu já faço o teste. Se a linha for igual à palavra fim, break. O que é o break? Ele sai do while, ele não executa a linha que tem em seguida. Tá? Tanto que se eu executar aqui o programa, deixa eu fazer aqui um clear, e executar aqui uma única vez fim, ele termina. Ou seja, nesse momento aqui, eu inseri a variável linha, recebeu o valor fim, foi a palavra que eu digitei, e aí ele fez o teste. Linha é igual a fim? Sim. Então break, sai. Ele mostrou alguma coisa, que é o print ali, print linha. Não, ele não mostrou nada. Tá? E aí ele já mostrou o fim. Agora, se eu venho aqui e executo de novo e coloco qualquer coisa, ele entra, pega o que eu digitei, e aí faz a comparação do if. O que eu digitei é igual à palavra fim? Não, isso é falso. Portanto, ele não executa o break. Mas ele executa aquele print linha que está dentro do while, como vocês podem ver pelo alinhamento. E aí ele mostra o que eu digitei, exatamente o que aconteceu aqui, e ele volta para o início do while. E aí no início do while ele me mostra a mensagem, digite qualquer coisa ou fim para terminar. E fica nesse loop eterno até que eu vim aqui e digite fim. Maravilha. Tá? Agora, eu tenho o 16.2. Vejam aqui uma diferença. Digite qualquer coisa, digite fim para terminar, ou digite novo para digitar uma nova palavra. Então, eu venho aqui e digito qualquer coisa. Tá? Ele está ali dentro. Agora, eu posso aqui pegar e colocar o novo. O que ele vai fazer? Ele vai pedir sem me mostrar. Percebam aqui a diferença. Porque ó, talvez alguém possa ter pensado, mas era óbvio, né? Ou seja, o novo para digitar a nova palavra é só o programa executar de novo. Mas olha a distinção. Se eu digito qualquer coisa lá em cima, ele mostra o que eu digitei. Mas quando eu digito novo, que foi o que está ali no comando do texto, aí ele não me mostra nada. Mas ele está dentro do while, porque ele pede de novo. Então eu venho aqui, digito qualquer coisa, ele me mostra. Digito qualquer coisa, ele me mostra. Aí eu digito novo, ele não me mostra nada, ele só me pede um novo texto. E se eu digitar fim, ele termina. Então aqui, como vocês podem ver no próximo slide, eu estou usando o contínuo. E aí, Diogo e demais, claro, essa é a utilidade do contínuo. Tá? Ou seja, eu entro no programa, é um loop infinito, claro, que é while true,
E eu tenho ali, a linha vai receber, obviamente, a variável, né? O texto digitado. E aí eu já estou fazendo o teste. E veja que aqui eu coloco o contínuo antes do break. Porque eu não quero que execute nada depois, mas eu quero que ele volte para o início do while. Então, se a palavra que a pessoa inserir for a palavra novo, o que ele faz? Ele para no contínuo e ele volta para o início do while. Portanto, todo o código que vem depois não é executado. Se, por outro lado, for diferente, aí ele continua, tá? Aí ele testa, faz o segundo teste. A palavra é fim? Não. Então ele mostra, tá? Eu vou pegar aqui, eu tenho, óbvio, o código aqui, e para deixar isso super claro para vocês, vou fazer primeiro só com... Aliás, já vou fazer aqui de uma vez com os dois, porque dá para testar. E colocar lá no Python Tutor, tá? Então eu tenho isso daqui. É verdadeiro, né? Eterno. Então aqui eu vou digitar em primeiro lugar qualquer coisa. Enviei. Aí aqui a variável linha tem isso aí que eu mexi aqui no teclado. Aí ele vai fazer o teste, tá? E, obviamente, nós sabemos que esse teste é falso, portanto, ele vai pular o contínuo e vai para o próximo if, como vocês acabaram de ver. E o próximo teste também é falso, porque, obviamente, eu não digitei fim. Então, ele vai pular o break e ele vai lá para a linha 7. E aí ele mostrou linha 7, tá? Aliás, não vai mostrar agora. Quando mostrou a linha 7 está ali, ele voltou para o while, porque o while terminou, ele vai lá para cima. Agora aqui eu vou digitar novo. E aí eu quero que vocês acompanhem pela setinha, como sempre. Então agora a variável linha tem o valor novo. E aí ele vai comparar, ali é verdadeiro, nós já sabemos disso, que está na linha 3, e ele vai executar o contínuo, tá? E aí, de novo, ele volta lá para cima. Ele não fez nada. Então, essa é a diferença do contínuo. Agora, olha o break, tá? E acompanhe pela seta vermelha quem ainda não... break não, fim, tá? Então, digitei fim. Ele vai comparar, isso é falso, ele vai para a linha 5 do código ali. Foi para a linha 5, isso é verdadeiro, ele vai executar o break. E olha para onde a setinha vai, ela vai lá para o final, vai para fora do while. Então, essa vai ser a distinção, e é uma distinção bastante relevante, entre o contínuo e o break. Ambas servem para você interromper a repetição. Tá? Só que uma interrompe a repetição e volta lá para cima, e a outra interrompe a repetição e vai para a próxima linha do seu código. E aí, isso é extremamente útil para o nosso próximo exercício, que é o 17, que eu já falei, inclusive, como fazer. Como está aqui, escreva um programa que leia números inteiros, lembrando, né? Quando eu escrevo leia ali, sempre pede os números, inseridos pelo utilizador. O programa deve ler os números até que seja inserido o número 0. No final da execução, exiba a quantidade de números digitados, assim como a soma e a média aritmética. Tá? Então, esse aqui é o 17. Eu executo ele aqui para vocês verem. 17. O que eu quero? Digite um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Primeiro, o programa deve ler os números até que seja inserido o número 0. E ele tem de apresentar a quantidade de dígitos. Foram digitados 5 dígitos. Tá? Ele tem de mostrar a soma. Qual é a soma? 5 com 4, 9, 9 com 3, 12, 3, 14, 15. E ele tem de mostrar a média aritmética. 15 dividido por 5 dá 3. E eu vou aqui, ok? Vou digitar 0. E ele me disse ali, quantidade de números 5. Sim, digitamos 5 números, porque o 0 não conta, porque o 0 é para sair. A soma é 15, como nós fizemos antes. E a média é 3. 15 dividido por 5 dá 3. Então, é isso que eu quero que vocês façam aí agora, tá? Como exercício. Não sei se precisa aí do print ou se vocês já pegaram o PDF. Vou partir do princípio que vocês já pegaram o PDF, que está lá no Moodle. Tá? E vou aqui avançar para o próximo. O próximo é um pouquinho mais complexo, porque é um programa de uma caixa registradora. Tá? Ou seja, você deve solicitar ao utilizador que digite o código do produto e a quantidade comprada.
Utilize a tabela de códigos ao lado para obter o preço de cada produto. Então, qual é o código? Código 1. Quantos produtos foram comprados do código 1? 10. Então, o valor é 5. Né? Porque 50 cêntimos vezes 10 vai dar 5 euros. Tá? O programa deve exibir o total das compras depois que o utilizador digitar 0. Beleza, então 0 sempre vai ser a nossa válvula de escape do while. Qualquer outro código deve gerar a mensagem de erro código inválido, mas não sair do programa. Então aqui, esse é o 18, eu tenho aqui o 18. Código da mercadoria, o 0 para sair. Digitei 0, saiu. Não tem nada a pagar, não digitei nada, beleza. Tá? Vamos colocar aqui o 18. Código 1, como eu falei, 10 mercadorias. Tá? E aí, eu vou colocar aqui o 0, ele mostrou. Tá? O código foi... Opa, ali tem... Agora que eu vi, tá? Se o código for 1,10, ele tinha de ser 5. Mas, enfim, isso é alterar lá o valor, por algum motivo, eu coloquei que era 1 em vez de 50. Tá? 50 cêntimos, no caso. Então, eu vou corrigir isso aí, mas já verificamos isso agora. O ponto aqui não é nem esse. O ponto é isso aqui, quantidade 10. A gente viu lá que os códigos têm de ser 1, 2, 3, 5 ou 9. Eu vou digitar o código 8. Tá? Ó, alguma coisa aqui tá com erro no meu código, tá? Então, enquanto vocês fazem, eu também vou verificar aqui. Esse aqui eu fiz com um tanto quanto de pressa, então deve ser por isso que está dando erro, tá? Mas são esses dois, e aí a gente já volta aqui para corrigir. Inclusive, vou verificar aqui, claro, né, o que aconteceu, tá? Mas vou colocar aqui, pessoal, eu estou vendo aqui pelo horário, vou colocar aqui 14 minutos, tá? São 9h36 agora, então quando for aí 9h50, a gente volta para verificar esses dois exercícios aqui, tá ok? Deixa eu separá-los aqui nas salas, tá? E aí marquem aí, deem uma olhadinha aí, que quando for, como eu falei, 10 para as 10, tá? 9h50, a gente retorna aqui, tá ok? Até já então, pessoal. Ó, não era para ele tem que ficar aqui. Pronto, agora sim. Vou colocar aqui. E até já então, pessoal. Vou corrigir aquele dali para poder passar o correto para vocês, né? Até já.
Bom, vamos lá, pessoal. Nesses 10 minutos que faltam aí, vamos brincar um pouquinho com esses códigos. E, óbvio, né? Eu corrigi aqui o que tinha de erro. E para vocês verem, né? O que estava errado ali no meu código é porque eu escrevi uma variável com acento. Na hora que eu fui digitar, eu utilizei naquele outro, né? Eu digitei, criei uma variável chamada código e eu digitei no fim a variável com acento, né? E o Python aceita acentos. Só que, enfim, não é recomendável, é claro, que você utilize acentos, porque, obviamente, nós, utilizando a língua portuguesa, para nós o acento vai funcionar bem, mas se você envia o seu código para alguém que fala inglês, por exemplo, o acento já não vai funcionar. Né? Então, é bom nunca utilizar acentos nas variáveis, tá? Nos nomes das variáveis. Enfim, na hora que eu estava ali digitando, eu acabei pelo costume de digitar, eu digito muito rápido, então coloquei código e coloquei ali o acento agudo no O, e por isso ele diz que aquela variável não existe, por isso que na hora que eu executei deu aquele traceback ali. E também, né, a questão do cálculo que foi errado é porque eu coloquei que era €1 em vez de 50 cêntimos, como estava na tabela. Por isso que aquela hora que eu coloquei 10, deu €10 e não 5, como a gente esperava. Tá? Então, é isso, inclusive, né, aquela coisa, né, de você fazer ali exatamente na hora em que a coisa está acontecendo. Quer dizer, aquilo, o que eu fiz aqui foi justamente fazer aquela leitura do código e depois a correção, para ver onde estava o problema. E aí, na hora que eu vi ali, eu falei, tá aqui, não tinha percebido antes. Mas antes de chegar lá, vamos dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui é mais tranquilo, mais simples, pelo menos eu imagino que seja, né? E aqui eu tenho o código, tá aqui, ó, tá? 11 linhas, tranquilinho. O que eu tenho de fazer aqui? Vejam, e sempre, pessoal, comecem, entre aspas, é claro, de trás para frente. Por que de trás para frente? Porque eu quero... O que eu tenho de mostrar? Eu tenho de mostrar a quantidade de números digitados. Então, eu sei que eu tenho de ter uma variável que vai contar quantos números foram inseridos. É o nosso contador. Eu tenho de mostrar a soma. A soma é o nosso acumulador, é a nossa variável acumuladora, falei disso na última aula. E depois a média, quer dizer, eu pego um e divido pelo outro. Bem simples, tá? Por isso que eu tenho aqui a minha soma. No início do meu programa, a soma é 0, claro, eu não inseri nenhum número. A quantidade de números inseridos também é 0, por óbvio. E aí eu tenho aqui aquela do while true, eu vou executar esse while até a pessoa digitar 0, tá aqui o programa vai ficar lendo os números até que seja inserido o número 0, portanto ele fica eternamente, por isso que é um while true, e aí o número vai ser convertido para inteiro, né? A conversão para inteiro, acho que aqui não tem mistério nenhum. E já faço aqui, se o número for igual a 0, break, sai desse while, ele não faz absolutamente mais nada, tá? Absolutamente mais nada. E aí, por que eu inicializei as variáveis aqui em cima com 0? Quer dizer, o inicializar uma variável é atribuir um valor à variável logo no início do seu programa. Porque imaginem que essas linhas não existissem. E imagine que eu tivesse começado direto no while true, ok? Vou até colocar aqui. Isso aqui é um comentário, isso aqui agora é outro comentário. Imagine que meu programa fosse esse. Na hora que eu for executar, e aí eu vou executar aqui, que é o 17, só para que vocês vejam isso, quer dizer, 17, ele vai executar, digite o número inteiro. Digito 1, e aí ele já deu erro. Por que ele está me dando erro? Porque aqui ele está pedindo para eu somar variáveis que não existem. Por isso que eu tenho de sempre inicializar antes, tá? E aqui, portanto, e mesmo que, e se fosse 0? Olha só, inserir o número 0. Vamos inserir aqui, clear, eu insiro 0. E aí, olhando para o nosso programa, se eu insiro 0, ele não faz isso aqui, certo? Então, ele pula e vai dar erro do mesmo jeito. Por que está dando erro? Porque ele está pedindo aqui, na linha 9, para eu mostrar a variável quantidade que não existe. Eu digo, a variável quantidade não existe para o Python. Por isso que eu tenho de inicializar as variáveis, porque aí se eu venho aqui e digito 0, eu desisti de executar esse programa. Beleza. Aqui ele continua assim, porque eu não posso dividir um número por 0.
Claro, aí não é um erro de lógica, aí é um erro do Python. Tá? Também a gente tem como controlar isso daqui, né? Porque tá aqui a divisão por zero não pode acontecer, claro. Né? É uma questão de matemática, não é questão do Python. Então, isso a gente resolve também, não tem problema nenhum. O ponto aqui é, eu entro, digito o número, se o número for igual a zero, sai, e aí faz o somatório. Então, a soma é o nosso acumulador. Portanto, a soma vai ser a soma mais o número. Né? É aquele exemplo que eu tinha colocado aqui antes, e agora vamos fazer ele executar bem aqui. Cada vez que eu estou inserindo aqui, ele está somando. Né? Ou seja, antes a soma era 0, agora vai ser soma mais um número, portanto, 0 mais 1 vai ser 1. Depois aqui a soma é o anterior, que era 1, mais o número que eu inseri, que é 2, agora a soma é 3, e assim vai indo. E quantidade vai ser mais 1, porque eu só quero que ele indique quantas vezes eu inseri números no programa. Então, eu inseri o número 1, quantidade, 1 número inserido. Depois eu inseri o número 2, quantidade, 2 números inseridos. Depois eu inseri o número 3, quantidade, 3 números inseridos. E assim sucessivamente. E depois, no fim, ele apresenta ali os resultados, que aí também não tem absolutamente nenhum mistério. Digito aqui o 0 e ele mostra. E, óbvio, posso fazer isso com... Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, que é fácil, mas posso colocar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o 0. Digitei 9 números, a soma é 45, e 45 dividido por 9 dá 5. Tá? Então, eu só teria de melhorar, e vejam que aí é uma melhoria para o programa, porque eu realmente não pensei na hora que eu estava redigindo esse código aqui, não pensei, e se o usuário digitar 0, eu vou dividir alguma coisa por 0, e qualquer número dividido por 0 vai dar erro aqui no Python, porque eu não consigo dividir por 0. Em termos matemáticos, né, você não divide um número, eu posso dividir 0 por 2, mas eu não divido 2 por 0. Portanto, eu teria de criar uma maneira de evitar que esse erro surgisse aqui no meu programa, tá? Mas, enfim, isso é um detalhe, e aí a gente teria de pensar nisso e acrescentar ali alguma coisinha do tipo, se inseriu o número 0, ele nem mesmo mostra absolutamente nada. Eu poderia colocar um outro if aqui, tá? Poderia fazer isso aqui para solucionar o problema. If num for igual a 0, o que eu faço? Aí eu coloco aqui print impossível dividir por 0, por exemplo, tá? E aí, enfim, tem uma maneira de terminar o programa aqui, porque aqui a gente não pode colocar o break, tá? Ou seja, eu quero encerrar o programa, porque na primeira execução, se não ser dividido por 0, tem como eu controlar este erro, tá? Que é, inclusive, uma coisa que a gente vai ver, não vai dar tempo de ver hoje, mas a gente vai ver na quarta-feira como controlar erros no Python. Então, nessa situação, a gente poderia aí criar um controle, eu vou tirar essa linha aqui, a gente poderia criar um controle, que é controle de erro, e logo depois que tem um controle de erro, a gente poderia decidir se volta lá para o while, se fosse o controle de erro dentro do while, ou se termina o programa. Mas não vou aqui explicar, isso envolve funções, talvez aí para a semana que vem a gente consiga ver isso ainda a tempo. E o 18, tá? Eu vou mostrar aqui muito rapidamente o 18 corrigido, tá? Ou seja, agora ele não vai me dar mais, pelo menos não deu aquele erro, mercadoria, deixa eu passar aqui, tá aqui, mercadoria código 1, 50 centos. Deixa eu arrastar para cá, para poder ver a tabela, tá? Então, 1, eu tenho 10. Portanto, 10 vezes 50 vai dar 5. Tá? Então, até agora nós temos 5 euros. Depois eu vou colocar a categoria 2 e vou colocar 10 também. Tá? Então, nós temos o 5 mais 10, né? Porque 1 vezes 10 vai dar 10 e os 5 que a gente já tinha. Portanto, até agora o nosso somatório é 15. Aí eu digito 0, ele me mostra o valor 15. Vou digitar de novo 1 para facilitar e 10 produtos, 10 a quantidade. Vou digitar 2 e 10, que a gente já sabe. Agora eu vou digitar o código 4. E aí ele tem de mostrar código inválido, mas ele volta para pedir outro número.
né? Outro código. Aí eu coloco ali o código 6, que não existe, o 7, que não existe, o 8, que não existe. Ah, eu cansei. 0. Ele me mostra o resultado. 15, que está certíssimo com o que a gente inseriu. E o último, de novo, 1, 10 vezes, portanto, 5. 2, 10 vezes. E agora eu vou colocar o código 9, 10 vezes. Portanto, nós teremos 80, que o código 9 é 8 cada produto. São 10 produtos, 80. 80 mais os 15, 95. Tá? Esse tem que ser o resultado. O 8 não existe, o 7 não existe, 0. 95 euros. Então, esse é o exercício número 18, tá? Como nós já estamos aqui no horário, eu vou roubar 1 minutinho de vocês, tá? Talvez 2, só para mostrar isso aqui, tá? Então, tá aqui o nosso código do exercício 18. Peço aí 2 minutinhos de vocês, vou explicar de maneira bem geral, bem rapidinho, e depois vou colocar lá no Moodle, agora assim que acabar a aula, eu já vou colocar isso aqui no Moodle, e depois executem lá no site, no Python Tutor, para vocês verem a lógica dele, muito a leitura, como eu faço aqui. Mas, basicamente, o valor a pagar é 0, tá? Peço o código que eu vou converter para inteiro aqui, tá? Poderia não converter, poderia deixar como string, mas eu, Matheus, optei por converter. E o preço eu estou colocando como 0. Se o código for igual a 0, eu saio do while. Vocês estão vendo aqui, ó, todos esses ifs e elifs estão dentro do while. Então, se a pessoa digitou 0, ele já sai. Valor a pagar, 0. Lógico, tá? Porque o valor a pagar já foi aqui em cima, mostrar, já foi definido. Então, se na primeira execução eu digito 0, ele sai. Se for na 18ª execução, ele está sempre fazendo isso. Aí ele compara. Se o código for igual a 1, o preço é 50. Se for igual a 2, o preço é 1. 3, o preço é 4. Ele coloca a nossa tabelinha ali. A tabelinha que está aqui, eu coloquei aqui nos ifs e elifs. E colocou os códigos. Código 1, 2, 3, 5 e 9, com os respectivos preços. Se não, no else. Quer dizer, se eu digitar qualquer outro número que não seja 0 para sair, 1, 2, 3, 5 e 9, ele cai no else. Aí ele mostra código inválido e aí eu tenho continue. E o que o continue vai me fazer? Ele não vai executar as linhas 20 e 21. O continue vai fazer com que o código volte aqui para o while e peça novamente o código da mercadoria. E aí faço tudo de novo. Tá? Então é assim que eu vou fazendo. E se eu digitar tudo certinho, ele não entra nesse else. Esse else não é. Se eu digito o número 9 como código, então esse else não é executado, e aí ele vem aqui, quantidade. Então, aí sim eu peço a quantidade. Percebam, em vez de eu pedir os 2 dados logo, a categoria e a quantidade, eu peço o código, faço o teste em primeiro lugar, para ver se aquele código inserido existe. Se existir, eu defino o preço, e aí eu peço a quantidade, ali na linha 20, aqui. Se não, se eu digitei um código inválido, eu nem mesmo dou o trabalho para o utilizador dele digitar a quantidade. Eu já digo, meu amigo, código inválido, insere um código válido. E aí eu uso o continue para ele voltar lá para o while e pedir novamente o código da mercadoria. Aí eu peço a quantidade, depois eu tenho o valor a pagar. O valor a pagar, lógico, eu vou fazendo um somatório. É o valor a pagar antigo, mais o preço vezes a quantidade. E o preço eu já defini aqui. E depois, na hora que a pessoa digita 0, ele sai aqui pelo break, ele não executa absolutamente nada disso daqui, e ele mostra, então, o total a pagar lá no final. Tá? Então, é isso. Claro que eu estou explicando aqui muito rapidamente. O que eu peço para vocês, né, para que vocês peguem esse código e executem lá no site com várias possibilidades para vocês verem lá por aquela setinha vermelha lógica, se isso aqui não tiver ficado muito claro para vocês, tá? E na quarta-feira, então, a gente continua, pessoal. Agradeço aí por vocês estarem presentes hoje. E na quarta-feira a gente vai ver o Try Except, que é como tratar erros. Vamos começar a ver isso daí. Um abraço, pessoal. Boa noite para vocês e até quarta-feira, então. Tchau, tchau.